Outro arquétipo também que eu anotei e que eu vejo como muito importante, que é um arquétipo polêmico, bem polêmico, né? Que é Lilith, né? Que também pode ser ativado por homens e mulheres, está dentro do mapa astral natal. Todos nós temos Lilith ali atuando, tá? No nosso mapa, que traz, enfim, várias questões. E Lilith, né, tem toda uma mitologia ali da Mesopotâmia, Babilônia, dos Sumérios, enfim, que desde que ela é considerada, enfim, um demônio, quanto ela é considerada muito disruptiva, né? E é essa abordagem que eu vejo da Lilith, né, dentro da astrologia especialmente, ela traz aquele potencial de disrupção, ela traz aquele potencial de insubmissão. Mas por quê? Porque tem dentro dessas lendas, né? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Lilith, ela é vista como a primeira mulher de Adão, né? E como primeira mulher de Adão, ela não quis se submeter a uma certa inferioridade diante de Adão, né? E vocês podem se aprofundar sobre isso. E aí ela saiu do Jardim do Éden, né? Do paraíso, escolheu, não, se for assim, eu não quero. E aí depois surgiu Eva. Então, ela traz sobre isso, se posicionou de um lugar de igualdade, de um lugar, né, de não vou me submeter. Então, é muito forte, um arquétipo bem poderoso nesse sentido. Também, né, dentro da astrologia, muitas vezes a gente se sabota nesse lugar, porque senão a gente inconscientemente entende que se a gente se posicionar com Lilith para a gente revolucionar, né, e vir com essa disrupção na nossa vida, a gente pode ser expulso, perder o paraíso, sair, abandonar o paraíso, né, e vivenciar muitos desafios que está associada a esse mito, mas a pessoa que estiver pronta e na elevada frequência, dentro da astrologia, eu sempre falo que para acessar, por exemplo, Lilith, é fundamental que a gente tenha os outros femininos trabalhados, Lua, Vênus, né? Ou Afrodite, ou Selene, e aí a gente ativa, então, desse outro lugar, a Lilith, para vir com esse aspecto de liberdade, de revolução pessoal, de posicionamento com a própria verdade, tá? Entendendo aí os próprios limites, colocando limite aos outros e entendendo que cada um tem direito de se posicionar de acordo com a própria verdade, as próprias escolhas, tá? Eu tô vendo aí você no Instagram colocando perguntas, eu tô trazendo conteúdo, depois no final eu vou lendo, tá bom? E vou respondendo. Aí agora eu vou trazer alguns arquétipos egípcios, né? Eu falei ali dentro da mitologia greco-romana, e agora eu vou trazer dentro da mitologia egípcia, né? O primeiro arquétipo muito forte, eu sempre falo, né? Quando eu vou falar de liderança e posicionamento, que um dos arquétipos mais fortes e poderosos que eu vejo de posicionamento é Cleópatra. Cleópatra, ela é rainha do Egito, né? Ela na antiguidade se tornou uma referência, né? Então ela se tornou um grande símbolo ali com grande habilidade política. Então uma mulher, né? Muito bem posicionada, que se envolveu inclusive com grandes líderes, né? Tendo registro de uma personalidade muito forte, estratégica, que realmente se conectava com o próprio poder pessoal para alinhar, né, tudo aquilo que era necessário na direção dos objetivos dela claramente definidos. Então, é um dos arquétipos mais poderosos de posicionamento, na minha visão, tá? A Cleópatra. É claro que eu sempre falo, né, e trago várias observações, e quem chegou depois, eu recomendo que assista depois a live, porque eu falo da importância de você entender o seu momento e o seu processo, tá? Porque não adianta nada a gente estar vivenciando ali, ter catarses muito desafiadoras para viver. A gente está vivendo, por exemplo, situações abusivas, muito dolorosas, e de repente brotar com a Cleópatra, e aí pode trazer muita dor à tona, inclusive quadros depressivos, tá? Ansiosos. Então, tem que vivenciar uma jornada nos arquétipos, se você ainda vive muitos desafios e restrições, então é importante você observar isso. Por isso que quem entra aqui, de repente, pega o bonde andando, toma cuidado, assiste desde o início. A live eu tô deixando por tempo determinado, tá? Depois eu tiro, que eu tô montando uma estrutura para colocar como bônus da capacitação Transbordar dos Arquétipos, que está ainda hoje com desconto, tá? Com as inscrições abertas. Então, se você não assistiu, chegou depois você volta e aproveita enquanto vai ficar disponível aí na íntegra, tá? Mas a Cleópatra, para quem se sente preparado, para quem já vem num trabalho aí, né? Como muitos desses arquétipos de posicionamento, eu sempre falo dos arquétipos de base para que a gente possa ir além, por exemplo, como Sol e Lua, como símbolos do masculino e feminino, né? Para a gente gerar esse empoderamento, né, interno, para a gente gerar esse posicionamento interno desse lugar, se posicionar muito diante de qualquer pessoa, em qualquer lugar ou situação.
tá? Mas então eu vejo a Cleópatra como um arquétipo bem poderoso, assim como outro arquétipo egípcio que eu também vejo como bem poderoso de posicionamento, que é Nefertiti, tá? Dentro e olha, tem muitos outros, tá, gente? Só que eu trouxe aqueles que eu vejo assim, que dentre as inúmeras informações que eles emanam, o posicionamento é uma das principais, tá? Porque às vezes vocês podem ficar em dúvida, tal arquétipo não é? Pode ser que sim, mas eu vejo esse na minha visão, nos meus estudos, na minha prática, tá? Enfim, na minha experiência, esses como arquétipos que têm informações de posicionamento bem fortes, tá? Então, além da Cleópatra dos egípcios, né? Nefertiti e Ísis, tá? Eu vejo assim como posicionadas, e Nefertiti, a rainha do Egito, né? Esposa do faraó Akhenaton, e que ela foi muito posicionada de várias formas. Primeiro, como estando à frente, né? De acordo com os registros, ela era responsável, né? Junto com ele, pela administração do reino, muito bem posicionada, né? Líder inclusive, muito bem posicionada de acordo com uma causa, com uma filosofia, com a verdade que os dois juntos conseguiram instaurar no Egito, que foi o monoteísmo, né? Que dentro, né, de uma cultura totalmente politeísta, eles trouxeram aquele posicionamento muito forte da crença deles, daqueles que eles acreditavam monoteísmo, defenderam essa causa, posicionados com isso, e prosperaram muito, né? Teve muita prosperidade de acordo com esse posicionamento que Nefertiti sustentou, né? Assim como Akhenaton. Então, são arquétipos aí, né? Eu falo da Nefertiti porque eu não produzo conteúdos muito separados sobre Akhenaton, mas eu vejo os dois, sim, com esse posicionamento de causa, de religião, de política, né, de liderança, de como também como um ser, né, como uma identidade muito bem posicionada de acordo com aquilo que fazia sentido para eles. Então, eu vejo esses arquétipos também, tá? Nefertiti e Akhenaton como arquétipos de posicionamento. Ísis, né? Eu vejo Ísis como arquétipo também muito forte de posicionamento. Ísis tem a ver, é considerada a deusa, mãe dos faraós, de todos os faraós, ela é considerada mãe das mães de toda a mitologia ali egípcia. Ela traz ali um potencial muito grande de se posicionar como amorosa, né, e poderosa ao mesmo tempo, senhora da magia, ao mesmo tempo que muito amorosa, a ponto de estar associada, né, de acordo com o mito, à ressurreição do marido, né, de Osíris, e depois gerando Horus, né, o filho. Então, ela traz isso muito forte. Eu acho muito interessante, porque é um arquétipo de posicionamento. Isso são camadas, tá, gente? Que a gente pode, em alguns momentos, expressar totalidade ou nuances, dependendo das nossas crenças, dos nossos desafios, tá? Então, nem sempre a gente vai expressar essa totalidade, mas eu vejo como um grande potencial, por exemplo, de amor e ao mesmo tempo de força, de poder, inclusive de trazer a força do espírito, ela está sempre associada às asas, né? De trazer o renascimento, a vida, de uma forma, inclusive, amorosa, que não tem que ser pela força ou pela guerra, né? Então, também com muita cura, né? Conectado com a cura, com a espiritualidade aqui na matéria, né? Então, eu, por exemplo, quando eu ativei ela, eu tomei o cuidado de, né, e senti intuitivamente trazer um outro arquétipo para me ajudar a ancorar nessa questão da espiritualidade, né, da magia aqui no corpo, na terra, porque eu tenho muita facilidade de ir para o espiritual e desancorar aqui no material. Mas são nuances e eu sinto que na elevada frequência, quem está pronto, preparado, só com ela pode acessar esse posicionamento total, né, do céu na terra, né, de cura amorosa, de transcendência, de poder pessoal amoroso. Então, é um arquétipo muito bonito que eu vejo de uma forma muito linda, assim, né, que traz, sim, muito posicionamento na minha visão, tá?